E se desse pra gente criar uma estrutura de dados que pega só o melhor de outras duas e joga fora o que elas têm de ruim? E se fosse possível ter ao mesmo tempo velocidade e flexibilidade? Bom, exatamente essa a nossa missão hoje. Para começar, vamos pensar naquele dilema clássico que todo mundo que mexe com programação conhece. De um lado, a gente tem os arrays. Eles são super rápidos, você pede um elemento e ele te entrega na hora. Mas são rígidos, têm um tamanho fixo. Do outro lado, as listas ligadas. Elas são o oposto. Super flexíveis, podem crescer, diminuir, uma beleza. Só que para achar alguma coisa nelas, tem que ir um por um, numa busca lenta e sequencial. Parece que não dá para ter tudo, né? Ou é velocidade ou é flexibilidade. Mas e se a gente não precisasse escolher? Essa é a grande pergunta que fica no ar. Será que existe um jeito de juntar a velocidade absurda de um array com a capacidade de adaptação de uma lista ligada? E a resposta é um grande sim. A solução para esse quebra-cabeça existe, e ela se chama tabela hash. É uma estrutura de dados simplesmente genial, um verdadeiro híbrido que foi pensado exatamente para dar para a gente o melhor desses dois mundos. Tá, mas como isso funciona na prática? Basicamente com duas peças-chave. Primeiro, uma tal de função hash, que é tipo o cérebro de toda operação. A função dela é bem simples, pegar qualquer dado e transformar ele num número. E segundo, um bom e velho array. Ele vai usar esse número que a função gerou como um endereço, um índice, para saber exatamente onde guardar aquele dado. Por enquanto é isso. A lista ligada, calma, ela vai entrar daqui a pouco para ser a heroína da história. Então, o segredo todo está nessa tal de função hash. O mais importante sobre ela é que ela é consistente, ou seja, determinística. Se você der a mesma informação para ela 1 milhão de vezes, ela vai te dar o mesmo número de volta 1 milhão de vezes. É previsível. E a grande mágica é que o próprio dado, na prática, nos diz a sua localização. Isso permite um acesso que é quase instantâneo. Ok, chega de teoria, né? Vamos para a prática, que é onde a coisa fica interessante de verdade. Imagina que a gente quer guardar o nome João dentro dessa nossa nova estrutura. Olha só como é simples. A gente pega o nome João, joga na nossa função hash e digamos que ela cospe o número 4. O que a gente faz? Simplesmente vai lá no nosso array, na posição 4, e guarda João ali. E o melhor, quando a gente quiser achar o João de novo, é só fazer a mesma coisa. Joga João na função, ela devolve o 4 e a gente vai direto no endereço certo. Papum, rápido e direto ao ponto. Vamos fazer mais uma vez, só para garantir que ficou claro? Agora com o nome Paulo. A gente passa pela função hash e dessa vez ela retorna o número 6. Sem mistério. Paulo vai lá para a caixinha de número 6 do nosso array. Viu só? Cada dado encontra seu próprio lugar, sem aquela busca demorada de ficar indo um por um. Até agora, tudo parece um mar de rosas, né? Perfeito demais para ser verdade. Mas e se alguma coisa der errado? O que acontece se a gente quiser guardar o nome Ringo e, por azar, a nossa função hash olhar para Ringo e também devolver o número 6? Ué, mas a posição 6 já está ocupada pelo Paulo. E aí, o que a gente faz? Pois é, isso tem nome. E o nome é colisão. Uma colisão é basicamente isso. Dois dados diferentes querendo sentar na mesma cadeira, ocupar o mesmo espacinho no array. Esse é o principal desafio das tabelas hash. E olha, a forma como a gente resolve essa briga é o que define se a nossa estrutura vai ser incrivelmente eficiente ou só mais uma ideia que não deu certo. Bom, a primeira ideia que vem à cabeça é meio óbvia, né? Se o lugar 6 está ocupado, é só tentar o próximo, o 7. Se o 7 também estiver ocupado, a gente tenta o 8, e por aí vai. O nome chique para isso é sondagem linear. Parece uma boa, não parece? Simples, direto. O problema é que essa solução, que parece tão simples, cria uma bela dor de cabeça. Dá uma olhada no que acontece. O Bart vai para o índice 6. Aí a Lisa chega e também quer o 6. Colisão. Ela vai para o 7. Aí chega o Homer, que deveria ir para o 7, mas já está ocupado. Então ele vai para o 8. Quando a Marge chega querendo 6, ela tem que sair pulando de lugar em lugar até achar um vago lá no 9. A coisa começa a virar uma bola de neve. O nome técnico para esse fenômeno é agrupamento, ou clustering. É como um engarrafamento no trânsito. Um pequeno acidente causa uma fila, o que aumenta a chance de outro acidente acontecer ali e a fila só vai crescendo. Isso destrói completamente a vantagem de velocidade que a gente queria. E aí, todo aquele nosso sonho de ter acesso instantâneo vai por água abaixo. Então, qual é a solução genial, a solução elegante para isso? É agora que a mágica acontece. Lembra da lista ligada, que a gente deixou de lado no começo? Pois é,
Agora ela volta para salvar o dia. A ideia é a seguinte: e se em vez de cada espaço do array guardar um único dado, ele guardasse o começo de uma lista ligada? Vamos ver como isso funciona. Digamos que o Joey já está lá guardado no índice 6. Agora chega a Phoebe e o hash dela também dá 6. E agora? Agora não tem problema nenhum. Em vez de sair procurando outro lugar, a gente simplesmente cria um novo nó para Phoebe e pendura ela no começo da lista que já existe no índice 6. E pronto. Os dois moram no mesmo endereço, mas cada um no seu apartamento, que é o seu nó na lista. Simples assim. E o resultado disso tudo é simplesmente sensacional. Com essa técnica, que a gente chama de encadeamento, a gente consegue uma coisa que é quase mágica. A velocidade para colocar, tirar ou achar um item é praticamente a mesma, não importa se tem 10 itens ou 10 milhões. Em ciência da computação, isso tem um nome: tempo constante. É o padrão ouro da eficiência. Então vamos recapitular as vantagens. Primeiro, uma velocidade absurda na média. Segundo, a gente pode guardar quantos dados quiser, o limite do array não importa mais. Terceiro, aquele problema do agrupamento some, desaparece. E a busca, em vez de percorrer uma lista gigante, agora percorre uma de várias listas bem menores. Na prática, é muito, mas muito mais rápido. Mas claro, nem tudo são flores. Nenhuma ferramenta é perfeita para tudo. E a tabela hash tem um calcanhar de Aquiles bem claro: dados ordenados. Se você precisa de qualquer coisa em ordem alfabética ou numérica, esquece. Tentar fazer isso com uma tabela hash joga toda a vantagem de velocidade dela no lixo. E óbvio, tudo isso só funciona bem se a função hash for boa e espalhar os dados direitinho. E olha, essa citação aqui fecha a discussão com chave de ouro. É isso. Essa combinação de arrays com listas ligadas, na forma de uma tabela hash, é simplesmente uma das ideias mais poderosas que existem na computação para lidar com muito dado de forma extremamente rápida e eficiente. Bom, a gente chega ao fim desta análise, mas fica aquela pulga atrás da orelha, né? A tabela hash é fantástica, na média, mas isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Será que existe alguma outra estrutura de dados, talvez ainda mais engenhosa, que consiga garantir essa velocidade absurda não só na média, mas em todos os casos, o tempo todo, sem exceção? É algo para se pensar.